Você já se sentiu ansioso sem saber exatamente por quê? Aquela sensação de desconforto constante, uma inquietação que parece surgir do nada, tomando conta de seus pensamentos e emoções. A ansiedade é algo que todos nós sentimos em algum momento da vida, mas o que muitos não percebem é que, frequentemente, ela vai além de uma reação imediata a situações externas. Em muitos casos, a ansiedade tem raízes profundas em nosso inconsciente. Neste vídeo, vamos explorar a psicanálise para compreender como a ansiedade se origina dentro de nós, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Você já parou para pensar que suas reações ansiosas podem ser reflexos de conflitos internos não resolvidos? Se você busca entender o que realmente está por trás dessa sensação constante, continue com a gente, pois hoje vamos descobrir como a psicanálise pode iluminar as origens da sua ansiedade e ajudar a encontrar um caminho para lidar com ela de maneira mais consciente e saudável. A ansiedade é uma emoção que todos nós experimentamos em algum momento da vida, sendo uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou desafios. Em sua essência, a ansiedade prepara nosso corpo e mente para enfrentar o que está por vir. Esse mecanismo de alerta nos ajuda a estar mais atentos e prontos para lidar com perigos ou oportunidades. Mas o que acontece quando a ansiedade se torna constante e se manifesta sem que haja uma ameaça real? Primeiro, precisamos entender que a ansiedade pode ser tanto uma resposta saudável quanto um problema. Quando falamos de ansiedade normal, estamos falando da sensação de nervosismo antes de uma apresentação importante ou da sensação de preocupação ao enfrentar uma situação que envolve risco ou mudança. Essas reações são naturais e até necessárias, pois ajudam a nos manter alertas e motivados. Entretanto, quando a ansiedade ultrapassa esse limite saudável, ela pode se transformar em algo mais destrutivo. A ansiedade patológica, como é conhecida, é aquela que ocorre sem uma razão clara ou proporcional à situação. Pode se manifestar como uma sensação constante de medo, um ciclo interminável de preocupação ou até sintomas físicos debilitantes, como taquicardia, falta de ar ou dificuldade para dormir. A diferença entre ansiedade normal e patológica não está apenas na intensidade, mas também na frequência e no impacto que ela tem sobre a vida cotidiana. A ansiedade normal é transitória e se resolve quando a situação estressante passa. Já a ansiedade patológica pode persistir por semanas, meses ou até anos, afetando seriamente o bem-estar do indivíduo e interferindo em seu desempenho no trabalho, nas relações pessoais e na saúde mental. Vamos considerar, por exemplo, uma situação de estresse moderado, como a expectativa de um grande evento ou mudança, como a entrega de um projeto importante no trabalho. A ansiedade, nesse caso, é normal e até útil, pois nos motiva a agir com mais foco e preparação. No entanto, em uma pessoa que sofre de ansiedade patológica, esse mesmo evento pode desencadear uma preocupação excessiva e persistente, que vai além da preparação necessária. A mente começa a girar em torno de "e se?", e a pessoa pode sentir que está fora de controle, mesmo diante de um simples evento do dia a dia. Agora, imagine como a ansiedade pode se manifestar sem uma razão aparente. A pessoa sente o peso de algo incomodando, mas não consegue identificar de onde vem essa sensação. Isso pode ser um indicativo de que algo no inconsciente está se manifestando, algo que ainda não foi completamente processado ou resolvido. E é aqui que a psicanálise entra, propondo uma forma de explorar as raízes desse mal-estar, muitas vezes escondido nas camadas mais profundas da psique. Em muitos casos, as pessoas nem se dão conta de que suas reações ansiosas são o reflexo de um conflito interno, como o desejo inconsciente de evitar uma responsabilidade, um medo de falhar, ou até mesmo o medo de algo que ainda não compreendemos totalmente. A psicanálise nos ensina que as raízes da ansiedade
podem estar ligadas a traumas não resolvidos, a padrões de pensamento inconscientes ou até a expectativas irrealistas que internalizamos ao longo da vida. A psicanálise, como proposta por Sigmund Freud, oferece uma visão profunda sobre como a ansiedade se origina no inconsciente. Para Freud, a ansiedade não é apenas uma reação a situações externas, mas sim um reflexo de um conflito interno. A chave para entender a ansiedade, segundo Freud, está em entender o papel do inconsciente, onde se escondem desejos, medos e traumas que ainda não foram processados ou resolvidos. Freud acreditava que a psique humana é composta por 3 partes principais: o id, o ego e o superego. Cada uma dessas partes exerce uma função crucial, e o equilíbrio entre elas é fundamental para a nossa saúde mental. O id representa nossos desejos primitivos e impulsos instintivos. O ego, por sua vez, é a parte racional da mente que tenta equilibrar as demandas do id com a realidade externa. Já o superego é a voz da moralidade, baseado nas normas e valores internos que aprendemos ao longo da vida. Quando o ego não consegue equilibrar as exigências do id e do superego, o conflito que se forma pode resultar em ansiedade. Por exemplo, o id pode desejar algo que vai contra os valores do superego, gerando uma tensão interna. Quando essa tensão é reprimida ou ignorada, ela se manifesta na forma de ansiedade. Esse processo é muitas vezes inconsciente, ou seja, a pessoa pode não estar ciente da origem do seu desconforto, mas sente seus efeitos físicos e emocionais. Freud sugeriu que a ansiedade é uma resposta do ego a essa tensão. Quando o ego percebe que está sendo ameaçado pelos desejos inconscientes do id ou pela moralidade rígida do superego, ele ativa a ansiedade como uma defesa. Esse processo ajuda a evitar que a pessoa se confronte diretamente com desejos ou sentimentos que são considerados inaceitáveis ou perigosos. Um exemplo clássico disso é a repressão. Quando uma pessoa tem um desejo que é socialmente inaceitável, como um impulso agressivo ou sexual, o ego tenta bloquear esse desejo para evitar o sofrimento. No entanto, ao fazer isso, o ego acaba criando uma pressão interna, que mais tarde se manifesta como sintomas de ansiedade. Esse processo de repressão, embora protetor no curto prazo, pode ter efeitos prejudiciais a longo prazo, pois os desejos reprimidos continuam a existir no inconsciente, à espera de uma oportunidade para se expressarem. Adicionalmente, Freud identificou o fenômeno da neurose, que está intimamente ligado à ansiedade. Para ele, as neuroses surgem quando o ego não consegue lidar de forma eficaz com os impulsos inconscientes do id ou com as demandas do superego. A ansiedade resultante dessas situações pode ser tão intensa que a pessoa começa a desenvolver mecanismos de defesa, como a projeção, onde ela atribui a culpa por seus próprios sentimentos a outras pessoas, ou a racionalização, onde encontra explicações lógicas para justificar comportamentos que são, na verdade, impulsos reprimidos. A ansiedade neurótica, como Freud a chamou, é uma das formas mais complexas de ansiedade. Ela não está relacionada a uma ameaça externa real, mas sim a um conflito interno não resolvido. Esse tipo de ansiedade pode se manifestar em fobias, obsessões, compulsões e outros comportamentos que parecem não ter uma causa clara. Na psicanálise, a ideia é que esses sintomas são uma forma do ego tentar lidar com os desejos e medos reprimidos, mas sem sucesso, resultando em um sofrimento contínuo. Por exemplo, uma pessoa que sente uma ansiedade intensa ao entrar em um elevador pode, na verdade, estar lidando com um medo inconsciente de se sentir presa ou vulnerável. Esse medo pode estar relacionado a experiências passadas ou a uma sensação de impotência que nunca foi totalmente reconhecida ou processada. A ansiedade, nesse caso, é uma manifestação de um conflito não resolvido no inconsciente.
Por fim, Freud acreditava que a ansiedade tinha uma função de defesa, protegendo o ego de confrontos diretos com o conteúdo reprimido do inconsciente. Embora a ansiedade ajude a evitar o sofrimento imediato, ela também pode se tornar uma armadilha, pois a pessoa continua a ser dominada por esses conflitos internos sem nunca resolvê-los. A psicanálise, então, busca trazer à tona esses conteúdos reprimidos, permitindo que o indivíduo os enfrente de maneira consciente e, assim, alivie a ansiedade de forma duradoura. Como mencionamos anteriormente, Freud identificou 3 tipos principais de ansiedade. E compreender esses tipos é essencial para entender como a ansiedade se manifesta de diferentes formas em nossa psique. Cada tipo de ansiedade tem suas raízes em processos inconscientes distintos, e muitas vezes suas manifestações podem ser confundidas com outros problemas emocionais. Vamos explorar cada um desses tipos de ansiedade para que possamos entender melhor o que está acontecendo dentro de nossa mente quando nos sentimos ansiosos. A ansiedade realista ocorre quando há uma ameaça real e objetiva no ambiente externo, algo que exige nossa atenção imediata e uma resposta adaptativa. Esse tipo de ansiedade é a resposta natural do nosso sistema de luta ou fuga, que prepara o corpo e a mente para enfrentar situações de risco. Por exemplo, se você está caminhando em uma rua deserta à noite e escuta passos atrás de você, o medo de um possível assalto ativa a ansiedade realista. A ansiedade, nesse caso, é útil, pois nos alerta para um perigo imediato e nos prepara para tomar ações como fugir ou nos defender. Freud via esse tipo de ansiedade como uma forma saudável de enfrentamento de situações perigosas, em que a reação emocional é proporcional ao perigo real. Ela não está ligada a conflitos internos ou desejos reprimidos, mas sim a uma resposta adequada a uma ameaça externa. Portanto, a ansiedade realista é uma emoção adaptativa e essencial para a nossa sobrevivência, ajudando-nos a reagir rapidamente a situações de risco. A ansiedade moral é um pouco mais complexa. Ela surge quando a pessoa sente que está violando suas próprias normas e valores internos, ou as expectativas impostas pela sociedade e pela cultura em que vive. Essa forma de ansiedade está ligada ao superego, a parte da psique responsável pelos princípios morais e éticos. O superego é construído com base nos ensinamentos dos pais, na educação religiosa e nos valores culturais que internalizamos ao longo da vida. Quando nossas ações entram em conflito com esses valores, sentimos uma profunda sensação de culpa, vergonha ou indignidade. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro moral, como mentir ou trair a confiança de alguém, ela pode experimentar uma sensação avassaladora de ansiedade moral. Esse tipo de ansiedade é alimentado pela pressão interna de corresponder às expectativas do superego. Freud acreditava que quando não conseguimos atender a essas expectativas, o conflito gera uma tensão emocional que se manifesta como ansiedade. A ansiedade moral, então, está diretamente ligada ao nosso senso de certo e errado, e muitas vezes nos leva a questionar nossas ações e valores. Essa forma de ansiedade pode se tornar paralisante, especialmente se o superego for extremamente rígido, fazendo com que a pessoa sinta uma pressão insuportável para se comportar de maneira irrepreensível o tempo todo. A ansiedade neurótica é a forma mais complexa e frequentemente mais debilitante de ansiedade. Ela não está relacionada a um perigo real ou a um conflito moral, mas sim a um conflito interno que ocorre no nível inconsciente. A ansiedade neurótica é uma consequência da incapacidade do ego de lidar com os impulsos do id, que representam nossos desejos primitivos e instintivos, ou com as exigências do superego, que impõem regras rígidas sobre como devemos agir. Por exemplo, uma pessoa pode sentir uma ansiedade intensa ao tentar cumprir as expectativas de seus pais ou da sociedade,
mesmo que essas expectativas não sejam realistas ou alcançáveis. Essa tensão entre os impulsos inconscientes e as normas morais internas pode resultar em comportamentos compulsivos ou fobias, onde a pessoa tenta controlar seus medos e desejos reprimidos de maneiras disfuncionais. Freud considerava a ansiedade neurótica como o produto de um ego fraco ou incapaz de lidar adequadamente com as pressões internas do id e do superego. Quando o ego não consegue encontrar um equilíbrio entre os desejos do id e as restrições do superego, a ansiedade neurótica se manifesta em forma de sintomas psíquicos e comportamentais, como obsessões, compulsões, fobias ou ataques de pânico. A ansiedade neurótica é muitas vezes irracional e não tem uma causa externa clara, mas surge de conflitos profundos e não resolvidos dentro da psique. Esses conflitos inconscientes se manifestam em medos irracionais, como o medo de objetos, pessoas ou situações que, na realidade, não representam uma ameaça. É importante observar que esses medos são uma maneira do ego tentar controlar os impulsos reprimidos, mas, ao invés de resolver o problema, a pessoa acaba criando novos sintomas de ansiedade. Mas, como os tipos de ansiedade afetam o comportamento? Agora que entendemos os 3 tipos de ansiedade, podemos ver como cada um deles afeta o comportamento de maneiras distintas. A ansiedade realista, por ser uma reação a uma ameaça externa real, tende a ser uma resposta saudável que nos ajuda a proteger-nos e a tomar decisões rápidas. A ansiedade moral, embora desconfortável, pode nos ajudar a manter um padrão ético elevado, embora em excesso possa gerar um ciclo de culpa e vergonha. Já a ansiedade neurótica é muitas vezes a mais prejudicial, pois é uma resposta a conflitos internos não resolvidos que se manifestam de maneiras disfuncionais. Os indivíduos que experimentam esse tipo de ansiedade podem começar a desenvolver padrões de comportamento que evitam ou tentam controlar a ansiedade, como a procrastinação, o perfeccionismo ou até mesmo a dependência de substâncias. Esses comportamentos não são soluções, mas formas de o ego tentar lidar com a pressão interna. Por isso, a psicanálise visa trazer à tona esses conflitos inconscientes, ajudando a pessoa a entender suas origens e, com isso, aliviar a ansiedade de forma duradoura. Agora que já exploramos a teoria por trás da ansiedade, vamos olhar para como ela se manifesta no cotidiano. A ansiedade não é uma emoção isolada. Ela se infiltra em nossas vidas de maneiras sutis e às vezes até invisíveis, afetando nossa maneira de pensar, de reagir e até de interagir com os outros. Primeiro, é importante observar como a ansiedade pode se expressar fisicamente. Muitos de nós já sentimos aquela palpitação no peito, a respiração acelerada ou a sensação de falta de ar quando estamos estressados ou ansiosos. Esses são sintomas físicos típicos de uma resposta ansiosa. Eles acontecem porque, quando nos sentimos ameaçados, mesmo que o perigo seja psicológico e não físico, nosso corpo entra em modo de luta ou fuga. Esse processo, que foi desenvolvido ao longo da nossa evolução, prepara o corpo para reagir rapidamente a uma ameaça, aumentando os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea e a produção de adrenalina. Mas a ansiedade não se limita a sintomas físicos. Ela também afeta a nossa mente. A preocupação excessiva, ou o pensamento catastrófico, é uma característica comum da ansiedade. Muitas vezes, uma pequena preocupação cresce desproporcionalmente até tomar conta dos nossos pensamentos. E se eu falhar? Ou, e se algo ruim acontecer? São pensamentos recorrentes para aqueles que enfrentam a ansiedade. E essas preocupações podem facilmente ocupar uma parte significativa do nosso dia. Isso pode resultar em uma constante sensação de estar fora de controle, como se a mente estivesse sempre
correndo atrás de possíveis ameaças que, na maioria das vezes, não se concretizam. Outro ponto relevante é que a ansiedade pode se manifestar através do comportamento. A evitação de situações tem sido uma resposta comum ao desconforto da ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de se expor socialmente pode começar a evitar encontros com amigos ou colegas de trabalho. Esse comportamento é uma tentativa do cérebro de escapar da situação que gera desconforto, mas ao fazer isso, a pessoa pode acabar intensificando sua ansiedade, criando um ciclo vicioso de evitação e aumento da ansiedade. Outro exemplo é a procrastinação. A ansiedade pode levar alguém a evitar tarefas, especialmente aquelas que são percebidas como desafiadoras ou de alto risco, como o medo de falhar em um projeto importante. A procrastinação não é simplesmente uma questão de falta de disciplina, mas uma resposta ansiosa, onde o medo de não cumprir as expectativas ou de cometer um erro faz com que a pessoa adie a tarefa. De forma complementar, a ansiedade pode impactar profundamente nossos relacionamentos. Muitas vezes, o comportamento ansioso de uma pessoa pode ser mal interpretado pelos outros. Por exemplo, um indivíduo tisomo, que está constantemente preocupado, pode parecer distante ou até irritado, o que pode afetar suas interações sociais e familiares. Em um contexto de relacionamento, a ansiedade também pode se manifestar como um medo constante de rejeição ou de não ser suficiente, levando a comportamentos de dependência ou a busca constante por aprovação. Em ambientes profissionais, a ansiedade pode ser desencadeada pela pressão para alcançar altos padrões, realizar tarefas de forma impecável ou cumprir prazos apertados. Isso pode levar a uma performance subótima, pois, em vez de focar na tarefa em questão, a pessoa se vê absorvida por medos e pensamentos excessivos. Essa tensão constante pode também afetar a produtividade, resultando em uma espiral de procrastinação e frustração. Por fim, muitas vezes a ansiedade se manifesta de forma silenciosa, como um desconforto persistente que a pessoa não consegue identificar. Pode ser uma sensação constante de insatisfação ou uma necessidade incessante de se distrair, como assistir à TV ou navegar nas redes sociais para evitar confrontar o próprio mal-estar. O problema é que, ao ignorar a origem da ansiedade, a pessoa está apenas adiando o confronto com o que realmente está incomodando. Agora que entendemos como a ansiedade se manifesta no cotidiano, vamos explorar algumas estratégias eficazes para compreender e lidar com ela de forma mais saudável. A psicanálise oferece um conjunto de ferramentas que ajudam a acessar os conflitos inconscientes e a compreender as raízes profundas da ansiedade. Somado a isso, existem outras abordagens práticas que podem ser integradas ao tratamento para ajudar a aliviar os sintomas no dia a dia. Uma das ferramentas mais poderosas da psicanálise é a associação livre. Essa técnica consiste em falar tudo o que vem à mente sem censura, sem se preocupar com o que pode ser dito. A ideia é acessar o inconsciente, permitindo que pensamentos e emoções reprimidas venham à tona. Quando conseguimos acessar essas emoções e ideias ocultas, podemos entender melhor os conflitos internos que estão alimentando nossa ansiedade. Esse processo permite que o paciente se torne mais consciente dos seus próprios medos, desejos e frustrações. E, ao trazê-los à luz, podemos começar a trabalhar na resolução desses conflitos. Outro método importante é a interpretação dos sonhos, que também foi desenvolvido por Freud. Os sonhos, segundo Freud, são uma expressão do inconsciente. Muitas vezes, nossos medos e desejos mais profundos se manifestam durante o sono, em símbolos ou imagens que parecem desconectados da nossa realidade diária. A interpretação dos sonhos pode ajudar a entender esses símbolos e dar mais clareza sobre o que realmente está acontecendo em nossa mente. Quando conseguimos entender os significados dos nossos sonhos,
podemos começar a identificar as fontes de ansiedade que talvez nem sabíamos que estavam presentes. Além das abordagens psicanalíticas, também podemos adotar estratégias práticas para lidar com a ansiedade no dia a dia. Técnicas de relaxamento, como a respiração profunda, são extremamente eficazes para aliviar os sintomas físicos da ansiedade. Quando estamos ansiosos, nosso corpo tende a ficar em um estado de alerta, com a respiração acelerada e superficial. A respiração profunda ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por nos acalmar e relaxar. Ao praticar a respiração profunda de forma consciente, podemos diminuir a frequência cardíaca e reduzir a sensação de pânico que acompanha a ansiedade. A meditação também é uma prática poderosa para reduzir a ansiedade. A meditação mindfulness, ou atenção plena, ensina a estar presente no momento e a observar os pensamentos sem se identificar com eles. Ao praticar mindfulness, conseguimos perceber a ansiedade como um fenômeno temporário, algo que passa e que não precisa dominar nossa experiência. Essa prática ajuda a criar um distanciamento saudável entre nós e nossos pensamentos ansiosos, permitindo uma resposta mais equilibrada diante de situações estressantes. Outra abordagem prática que pode ser útil é o autoconhecimento. Identificar padrões de pensamento que alimentam a ansiedade é o primeiro passo para modificá-los. Muitas vezes, nossa ansiedade está ligada a pensamentos automáticos como: e se eu falhar? Ou, e se algo ruim acontecer? Esses pensamentos catastróficos alimentam a sensação de que o pior está prestes a acontecer, o que intensifica a ansiedade. Ao aprender a questionar esses pensamentos e substituí-los por outros mais realistas, podemos reduzir a intensidade da ansiedade. Por último, é importante destacar que procurar ajuda profissional é fundamental. Embora essas estratégias possam ser muito eficazes, elas não substituem o acompanhamento psicológico. Psicoterapias como a psicanálise, ou até abordagens mais modernas, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, podem oferecer um apoio valioso. Em muitos casos, trabalhar com um terapeuta experiente permite um maior entendimento dos conflitos internos e proporciona um espaço seguro para explorar as causas profundas da ansiedade. Ao longo deste vídeo, exploramos o que é a ansiedade, suas raízes inconscientes e como ela se manifesta tanto fisicamente quanto psicologicamente. Vimos como a psicanálise, através das teorias de Freud, nos ajuda a entender os conflitos internos que geram a ansiedade e como podemos utilizar técnicas como a associação livre e a interpretação dos sonhos para acessar esses conflitos e começar a resolvê-los. Também abordamos estratégias práticas que podem aliviar os sintomas imediatos da ansiedade, como a respiração profunda, a meditação e a reflexão consciente sobre nossos padrões de pensamento. Lembre-se de que compreender a origem da sua ansiedade é um passo fundamental para encontrar a paz interior e o equilíbrio emocional. Agora, com esse novo entendimento, você tem as ferramentas para começar a lidar com sua ansiedade de maneira mais saudável. Se precisar de ajuda, não hesite em buscar o apoio de um profissional. A transformação começa com o autoconhecimento. Obrigado por assistir até aqui. Se você achou este vídeo útil, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar dessas informações. O autoconhecimento é a chave para a transformação e todos merecem essa oportunidade. Não se esqueça de conferir o vídeo recomendado na tela agora. Aproveite para explorar mais conteúdos do nosso canal e continuar sua jornada de autodescoberta.